Olá, um feliz, um abençoado sábado para você, para toda a sua família e para todas aquelas pessoas com as quais você tem compartilhado os nossos vídeos. Amém? Muito obrigada porque você tem nos ajudado a levar paz, conforto, a certeza do amor e do perdão de Deus para muitas pessoas. O presente sabático de hoje vai trazer para nós uma reflexão muito importante sobre algumas coisas que aconteceram na vida do povo de Deus depois que Deus chamou Abraão para sair da sua terra e depois que Deus multiplicou a descendência de Abraão e todo o decorrer da história da vida de Abraão e dos seus descendentes. A palavra de Deus vem mostrando para nós que muitos dos seus filhos foram se desviando dos caminhos do Senhor. Apesar de Deus ter feito grandes manifestações, quando o povo se tornou escravo e Deus enviou Moisés para tirar o povo da escravidão, Deus protegeu, Deus esteve presente na vida de todas aquelas pessoas que estavam saindo do Egito. E Deus prosperou, e Deus abriu o mar, e Deus alimentou. Mas mesmo assim, entre o povo de Deus, houve aquelas pessoas que estavam oscilantes entre dois pensamentos, que ainda não serviam ao Senhor com sinceridade e nem sabiam ainda a quem eles deveriam servir. É sobre este tema que nós vamos falar neste dia, e você abre a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, que nós vamos considerar alguns versos para o nosso enriquecimento espiritual. Josué, sabendo que o povo estava se distanciando cada vez mais do Senhor, Criador dos céus e da terra, Josué reúne o povo agora e começa a admoestá-lo. E diz aí no verso 14 do capítulo 24 de Josué o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade, e deitai fora os ídolos, os quais serviam os vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e serviu ao Senhor. Josué agora diz para ele: jogue fora os ídolos. Serviu ao Senhor com sinceridade, com fidelidade. Qual é o Senhor que você está servindo? A quem eu e você estamos sendo fiéis? Ao pastor da nossa igreja? Ao nosso patrão? A quem nós estamos sendo fiéis? Muitos, para não perderem o trabalho, se submetem a fazer coisas erradas dentro da própria empresa para servir ao seu senhor, ao seu dono, ao seu patrão, ao seu chefe. E às vezes, tais pessoas são cristãos, estão com a Bíblia na mão. Servem ao Senhor somente na igreja, mas não servem no seu cotidiano. Tem algum tipo de idolatria por algum objeto, às vezes até por alguma pessoa. Colocam alguém acima de Deus. Isso acontece no meio da vida religiosa, no meio do povo de Deus, porque era assim no passado e continua sendo, e até no final vai ser. Mas nós temos que ouvir os Josués de hoje, a nos perguntar a quem você está servindo. Jogue fora os ídolos. E Josué continua dizendo: olha, se parece mal vocês escolherem o Senhor, escolhe então quem que vocês querem. Não dá para ficar andando
com um pé lá e outro cá, conforme diziam os antigos. Não dá para agradar a Deus e agradar ao homem. Na maioria das vezes, aquilo que agrada o homem está desonrando a Deus. E a quem nós vamos honrar? Quem é que vai ser o nosso verdadeiro Senhor? A quem nós estamos servindo? No verso 15, no finalzinho do verso 15, Josué faz uma declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos ter esta confiança. Nós precisamos clamar a Deus pela nossa casa, pela nossa família e pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre eles, para que eles também decidem a servir este Senhor e nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para isso nós temos que lançar fora os ídolos, tirar de nós a ambição, o orgulho, a inveja, o ciúme, tirar de nós o pensamento que nós temos que adorar a pessoas, servir a pessoas. Nós temos que servir ao Senhor. Se o que as pessoas estão nos apresentando está dentro da palavra de Deus, tudo bem, tudo certo. Mas se não está dentro da palavra de Deus, nós temos que dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então no verso 16, muitos responderam e eles disseram o seguinte: longe de nós abandonarmos o nosso Senhor para servirmos a outros deuses. Você está disposto a falar isso? Longe de mim adorar outro Senhor. E quem é o Senhor da sua vida? Quem está tomando todo o seu tempo? Quem você está idolatrando? A pessoas, a objetos? Aquilo que você tem é só seu? É só para você? Em quem você está pondo a sua garantia, a sua confiança? Longe de nós abandonarmos ao Senhor. Esse deve ser o nosso propósito. Essa deve ser a nossa escolha. Sabe? Aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós adoramos, aquele a quem nós prestamos fidelidade, este é o nosso Senhor. Se nós estamos sendo fiel a alguém que não está ensinando corretamente a palavra de Deus, este alguém é o nosso Senhor, é o nosso dono. Por isso, nós devemos desviar o nosso olhar e deixar de lado, às vezes, alguns princípios que nós vínhamos adotando, porque são princípios de homens e não são princípios do Senhor. Veja lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando Deus estava dando a tábua, dos 10 mandamentos, quando Deus estava anunciando os 10 mandamentos, ele começou no verso 20 dizendo assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Quem é o seu Deus? É o seu líder religioso? É a ele que você está reverenciando? Eu sou o Senhor teu Deus. E veja também o que diz Salmos 24, verso 1. Salmos 24, verso 1.
diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela tem, o mundo e os que nele habitam. Eu pertenço ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Eu não pertenço ao pastor da minha igreja, ao dono da minha igreja. A menos que o dono da minha igreja seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Quantos estão controlando a minha vida, me levando a refletir de que eu tenho que ser fiel ao que Ele está dizendo, independente daquilo estar de acordo com a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Eu pertenço ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Nós não podemos deixar homens ser donos da gente. O Senhor é que nos criou. O Senhor que nos dá saúde. O Senhor que nos dá força. O Senhor é que nos sustenta. É Ele que nos dará a eternidade. Abramos aí o que a palavra de Deus tem para nos apresentar. Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotarás mais a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. É isso o que a palavra de Deus nos ensina. Não dá para servir a dois senhores. Nós temos que fazer a nossa escolha, temos que decidir hoje, enquanto a porta da graça está aberta. Enquanto o Espírito Santo está trabalhando na nossa mente, no nosso coração. Não dá para servir a dois senhores. Sabe, no livro de Reis, Elias se dirigindo ao povo de Deus também. Ele diz para nós no verso 21 do capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, verso 21, ele faz aqui uma pergunta. Então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondia. Quantos estão calados até no dia de hoje? Às vezes estão anos e anos e anos perambulando de lugar a lugar, de congregação a congregação, aprendendo aqui, aprendendo acolá, ouvindo este, ouvindo aquele, e sem saber para que lado vai. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? De que lado você está? Você tem que se posicionar. Ou servir ao Senhor, ou servir a Baal, as riquezas deste mundo, as comodidades. De que lado você está? De que lado eu estou? É hora de despertar do sono. Se aquilo que nós aprendemos até hoje não está de acordo com a palavra de Deus, sai fora. A palavra de Deus está na sua mão para examinar. Busque sabedoria com Deus, busque o Espírito Santo para iluminar a sua mente, o seu coração. Aprenda e decida. Ninguém pode servir a dois senhores, não podemos cochear entre dois pensamentos. Não podemos ficar com assim diz o pastor, temos que ficar com o assim diz o Senhor. Quem é o Senhor da sua vida?
quem você está servindo? Você está se preparando só para as coisas deste mundo? Para as glórias desse mundo? Ou para aquilo que Deus quer nos dar na eternidade? Tome hoje a sua decisão. Faça hoje a sua escolha. Não fica cambaleando, cochear e cambalear. É sem saber para que lado que vai. Cristo conta contigo agora. Escolha servir ao Senhor. Amém? Muito obrigado por você nos assistir. Muito obrigado por você compartilhar. Tenha um feliz sábado na doce companhia de Jesus. E até semana que vem.